Boa tarde, meus queridos. Nós vamos continuar agora nosso assunto de sinais de pontuação, só que a segunda parte. E eu já vou colocando aqui logo os nossos sinais de hoje para você ver se vai identificando o nome deles, tá bom? Porque você já conhecem, só falta saber empregar agora, tá? Então, nós temos os dois pontos, o travessão, as aspas, que eu gosto de dizer que elas começam parecendo um 66 e terminam parecendo um 99, né? Temos os parênteses e temos o ponto e vírgula. Mais uma vez, leia comigo: dois pontos, travessão, aspas, parênteses, ponto e vírgula. Então, vamos saber como usa primeiro quem? Os dois pontos. Veja bem, eles indicam que alguém vai falar, servem para dar uma explicação a seguir, e eu emprego também quando indicar uma enumeração. Vamos ver cada exemplo. Minha mãe respondeu, claro que sim. A mãe ia falar. Quando alguém, personagem, vai falar, você põe os dois pontos e logo após os dois pontos, quem vem? O travessão. Claro que sim. Mais um. Veja isto, são meus livros. Então, fez uma explicação, ó. Veja isto o quê? Eu quis explicar o que a pessoa estava vendo. São meus livros. Dois pontos depois disto. Comprei brinquedos bola, carrinho e boneca. Veja bem, fez uma enumeração, citou os brinquedos que havia comprado. Comprei brinquedos, dois pontos, bola, carrinho e boneca, certo? Estes são os dois pontos. Temos o travessão, que ele serve para quê? Ele é usado antes da fala de alguém, para separar a fala do personagem da fala do narrador. Como assim? A menina respondeu, dois pontos. Posso sim, espere um minutinho. Veja bem, mais uma vez juntinhos aqui, ó, dois pontos, travessão, porque aqui é a fala personagem. Imitar passarinho, responde o candidato. Separou aí a fala do personagem da fala do narrador. Esse pedacinho foi tirado de um trecho de um texto, tá bom? Então, o travessão é usado nesses dois casos. Antes da fala de alguém, para separar a fala do personagem da fala do narrador, dentro do texto. E nós temos elas, as aspas, que servem para quê? Indicam a fala ou pensamento de alguém, destacam a citação de um texto. Veja bem, tudo que vem entre aspas, gente, porque quando você abre as aspas, tem que fechar no final. Tudo que vem entre aspas é porque é uma citação importante dentro da frase, dentro do texto. Por exemplo, o candidato responde: estou preparado para vencer. Quem disse essa frase foi o candidato. Esta frase, como não é minha e nem sua, alguém falou esta frase. Então, se é uma citação de alguém, um pensamento, uma fala, vem entre aspas. Outra frase aqui que não fomos nós que criamos, mas foi este autor aí, ó, Pitágoras. Ele disse o quê? A amizade é uma igualdade harmoniosa. Vem, por que está entre aspas? Porque foi ele que disse essa frase. Ele criou essa frase. A frase, cada macaco no seu galho, é um dito popular. Veja bem, ó, o que está entre aspas? Cada macaco no seu galho. Por quê? Porque não sou eu que estou criando essa frase, esse dito popular, né? Ele já havia sido criado, mas como eu usei na minha frase, eu tenho que colocar entre aspas. Temos também os parênteses, que servem para quê? Eles são usados para separar palavras ou frases, a fim de chamar a atenção, dar uma explicação, ou também para destacar datas dentro do texto. Por exemplo, passei uns dias em São Paulo. Minha tia mora lá. Eu quis explicar o motivo de ter passado uns dias em São Paulo. Por quê? Aí eu expliquei entre parênteses, porque minha tia mora lá, tá bom? Então, quando você quiser fazer uma explicação de alguma coisa que você esteja escrevendo, faça isso dentro de parênteses. A gente fala entre
parênteses. Terezinha Brito, diretora da Escola Moranguinho, está viajando. Veja bem que é bem parecido com a vírgula, né? A explicação entre duas vírgulas, ó. Quem é Terezinha Brito? Eu quis explicar. Diretora da Escola Moranguinho. O que tem ela? Está viajando. De brincadeirinha, tá? Então, o que veio entre parênteses? Uma explicação de quem é a pessoa que eu estou falando. Mas se você tirar essa explicação também, não vai mudar. Ó, vai ficar assim, Terezinha Brito está viajando, tá bom? E quando for entre datas, por exemplo, Monteiro Lobato, 1882, 1948, foi um grande escritor brasileiro. Eu quis colocar entre parênteses o quê? O ano, possivelmente de nascimento e de morte, tá? Entre parênteses. Agora nós temos o ponto e a vírgula, que ele serve para quê? O ponto e a vírgula. Ponto e vírgula. Indica uma pausa maior do que a da vírgula. Porque você já aprendeu no outro slide que a vírgula serve para dar uma pequena pausa na leitura, né? O ponto e vírgula, não. O ponto e vírgula é quase a mesma coisa. Só que ele indica uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, Júlio nasceu em 8 de maio. Francisco, em 10 de março. Veja que deu uma pausa maior. O menino e a menina chegaram juntos na sala. Eles queriam participar da brincadeira. Olha lá o ponto e vírgula, porque eu fiz uma parada maior na minha leitura, uma pausa maior. Edson comprou leite, Carlos, pão, Lavínia, biscoito. Veja que eu fiz duas pausas maiores, ó, em leite e em pão. Veja bem. Edson comprou leite, Carlos, pão, Lavínia, biscoito. E agora vamos pontuar, vamos praticar um pouquinho, lembrando também dos outros sinais. Veja bem, o que você usaria aí nessa frase de sinal de pontuação? Leia. Eu sei que você não concorda, mas eu realmente acredito que não terminou. Você já sabe o que eu uso quando eu não termino meu pensamento, quando eu não concluí meu pensamento. Vamos ver? Primeiro, tem uma vírgula ali, ó, porque tem um mas. Olha, gente, sempre que tiver um mas, que você estiver escrevendo sua frase, tem uma vírgula aqui. O porquê você vai saber depois, quando a gente for estudar esse assunto aqui novamente, tá? Mas sempre que tiver mas, porém, você põe uma vírgulazinha aqui atrás, tá bom? E no que eu não concluí meu pensamento, tem o quê? Reticências. Ok, próximo. Tem um pequeno diálogo, que é um diálogo quarto ano, é uma conversa entre duas pessoas, né? Então, o que a gente usa muito, muito em diálogos? Ó, assim que o pai entrou na sala, perguntou. Ele vai perguntar o que foi que eu disse que a gente usa quando alguém vai falar? Acertou quem disse 2 pontos. Logo depois dos 2 pontos, o que vem aqui no início, que é na fala de alguém, ó? O que vem aqui na fala de alguém? O travessão. E perguntou o seguinte: quem soltou o cachorro? Qual é o ponto que eu uso aqui para fazer uma pergunta? Ponto de interrogação. Muito bem. O filho respondeu rapidamente. O filho vai responder, ó. O que eu ponho aqui? 2 pontos. Se eu coloquei 2 pontos aqui, é porque o filho vai falar. E o que é que tem aqui no início da fala do filho? Outro travessão. Não fui eu, papai. Gente, tem aí, eu vou dizer, tem uma vírgula aí, uma vírgula onde? Onde que eu ponho uma vírgula aí? Será que não tem um chamamento aí, ó? Não fui eu, papai. Tem sim. Papai, não fui eu. Ou, não fui eu, papai. Ponto de exclamação. Próxima. Naquela casa, a mesma na qual morei por tantos anos, estão minhas melhores memórias de infância. Grande, né? Mas eu fiz aí uma explicação. Qual foi a parte que eu fiz uma explicação nessa frase? Naquela casa,
A mesma na qual morei por tantos anos, estão minhas melhores memórias de infância. Hein, meus queridos? Onde que tem uma explicação? O que que eu uso entre uma explicação? Eu ponho minha explicação dentro de quê? Vamos ver? Dentro de parêntese. Qual foi a parte que eu expliquei? A mesma na qual morei por tantos anos. E eu tenho no final o ponto final. E para hoje você vai realizar essa atividade aqui na gramática. Primeiro você vai estudar a página 109, que foi essa que eu já expliquei, mas você vai estudar novamente. E você vai realizar as atividades das páginas 107 a 112, tá bom? Bom estudo e até a próxima, meus lindinhos, tá bom? Um beijo.